Olá, pessoal. Tudo bem? Pessoal, no nosso último encontro, nós tivemos uma aula a respeito do modelo atômico de Bohr. Vimos que o átomo ele tem a sua eletrosfera dividida em vários níveis de energia, né, que nós chamamos de camadas eletrônicas. Vimos também que dentro das camadas eletrônicas, dos níveis de energia, os elétrons se dividem em subníveis, S, P, D, F, ok? E vimos também como é a ordem de entrada dos elétrons dentro desses subníveis. Você se recorda que é de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, né? Que está representado aqui através dessa sequência de setas. Então, não se esqueçam de que a maneira que você tem que distribuir os elétrons é sempre seguindo essas setas aqui, ok? O que nós veremos na aula de hoje? Qual a relação que existe entre o diagrama de Linus-Pauling e a tabela periódica? Na verdade, a aula de hoje é sobre tabela periódica. Porém, você vai ver no decorrer da aula que existe uma absurda relação entre diagrama de Linus-Pauling e tabela periódica. Ok? Vamos lá? Veja, não tenha medo de tabela periódica. Eu teria dessa daí. Eu não domino mandarim, né? Então eu não saberia uma tabela como essa, né? Olha, essa daí é a menor tabela periódica do mundo, né? Ela foi escrita em um fio de cabelo. Ó, isto daqui é um fio de cabelo ampliado no microscópio milhares de vezes. Talvez você esteja se perguntando, Cezinha, como que alguém conseguiu escrever num fio de cabelo uma tabela periódica? Então, pessoal, é só uma curiosidade, né? Foi usado aí um feixe de íons gálio através dessa, vamos chamar assim de uma microcaneta, né? Que foi bombardeando aqui no fio de cabelo, ó. Aqui você tem as placas de queratina, que são as proteínas do cabelo, e alguém aí com muita paciência, né? Foi escrevendo a tabela periódica. Essa é a menor tabela periódica do mundo, tá? Uma curiosidade aí para você. Vamos dar uma olhada agora uma tabela periódica de festa de aniversário de nerd, né? Olha aí, ó, um bolo na forma de uma tabela periódica, tá? Pessoal, eu recomendo fortemente na aula de hoje que você assista essa aula com uma tabela periódica em mãos, tá? Em vários momentos eu vou mostrar para você uma tabela periódica, mas o ideal é você ter uma aí na tua mão para você ir acompanhando a evolução da aula, tá legal? Bom, como nós dissemos alguns instantes atrás, ao seguirmos essas setas, nós obteremos a correta distribuição dos elétrons na eletrosfera de qualquer átomo, ok? Com essas setas, com o diagrama de Linus-Pauling, nós vamos conseguir localizar os elementos químicos na tabela periódica, tá? Vamos continuar? Ó, inicialmente, temos aqui uma tabela periódica. O que você deve observar é que a tabela periódica, ela começa com o elemento hidrogênio. Você sabe por quê? Não? Porque ele é o elemento que tem número atômico 1, ou seja, ele tem um próton. Você sabe quem é o segundo elemento da tabela periódica? Não? É o hélio. Sabe por quê? Ele tem 2 prótons. E o terceiro elemento? É o lítio, porque ele tem 3 prótons. Depois o berílio, porque tem 4 prótons. O boro, porque tem 5. O carbono, porque tem 6. Opa, eu acho que você já percebeu que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons que o átomo apresenta. Ok? Bem, perceba que a tabela periódica ela está organizada em linhas e colunas. Pessoal, nós não podemos chamar linhas e colunas, linhas horizontais e colunas verticais. Na química, essas 7 linhas horizontais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são chamadas de períodos. Tá legal? Então, por exemplo, no primeiro período temos os elementos hidrogênio e hélio. No segundo período, olha aqui, ó, período, tá vendo? No segundo período temos do lítio, berílio, boro até o neônio. No terceiro período temos do sódio até o argônio e assim por diante, ok? E essas
colunas verticais aqui, ó, não chamaremos elas de colunas, chamaremos elas de grupos ou famílias. Então, se você observar, temos desde o grupo 1 até o grupo 18, ou da família 1 até a família 18. Pessoal, então, importante você lembrar a distinção entre períodos, que são as linhas horizontais, e grupos ou famílias, que são essas colunas verticais. Tá? Agora, olha que interessante. Você se recorda do diagrama de Linus Pauling? Quantas são as camadas eletrônicas? 7. Olha só, temos aqui 7 períodos. Isso significa que os períodos estão representando as camadas eletrônicas que o elemento possui. Ok? Bom, você viu que a tabela periódica está organizada, portanto, em 7 linhas horizontais, 7 períodos e 18 colunas verticais, 18 grupos ou famílias. Bem, o que o período, a linha horizontal, indica? Ela indica o número de nível de energia que o átomo do elemento possui, ou seja, quantas camadas eletrônicas ele tem. Ó, você está com uma tabela periódica na mão? Tá? Então eu vou te pedir um favor. Localiza para mim o átomo de enxofre, número atômico 16. Se você observar, nós vamos distribuir 16 elétrons para o enxofre. Está aqui, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Veja, se fizermos a distribuição eletrônica, observaremos que ele apresenta o enxofre 3 camadas eletrônicas. Logo, ele estará no terceiro período da tabela periódica. Eu vou pedir um favor agora. Localiza para mim o elemento na tua tabela, o ferro. Achou? Se você olhar, ele está na 4ª linha, 4º período. É porque ele tem 4 camadas eletrônicas. Veja, eu fiz aqui a distribuição eletrônica do átomo de ferro. Observe que ele apresenta 4 camadas eletrônicas. Portanto, ele está no 4º período. Pessoal, vamos localizar esses dois elementos? Enxofre e ferro. Vamos lá? Opa! Olha o enxofre aqui. Olha o período dele, terceiro período, porque ele tem 3 camadas eletrônicas. Lembra qual foi o outro elemento que nós vimos? O ferro? Olha aqui, olha o ferro aqui. Você lembra quantas camadas eletrônicas ele tinha pelo diagrama de Linus Pauling? 4? Olha lá, por isso que ele está no 4º período. Ok? Pessoal, nós temos agora uma certa dificuldade, que é a localização do grupo onde o elemento está. Pessoal, não esqueça. Período, observamos aqui. O grupo ou a família são essas colunas verticais. Veja, nesse caso, para sabermos em qual grupo o elemento se encontra, nós temos que observar onde foi colocado o último elétron do preenchimento no diagrama de Linus Pauling. Se o último elétron estiver em subníveis S ou P, o elemento pertence ao chamado grupo A, que são os elementos representativos. O número do grupo vai ser a quantidade de elétrons existentes na camada de valência, na última camada. Vamos pegar um exemplo? Aliás, 2 exemplos. Está com a tabela na mão? Então vamos lá. Localiza para mim o magnésio. Achou? Ali do lado esquerdo. Ele tem número atômico 12. Vamos distribuir os 12 elétrons dele? Está aqui. Peraí, quantas camadas eletrônicas ele tem? 3. Ah, então ele está no terceiro período. Perfeito. Agora, vamos localizar o grupo, a coluna vertical dele. Veja, quantos elétrons ele tem na última camada? 2. Perceba que, se ele tem 2 elétrons terminando em subnível S, ele é do grupo A. Pega o número de elétrons da camada de valência, que é 2, portanto, ele está no grupo 2A, que é o atual grupo 2. Pessoal, vamos ver mais um elemento? Você conhece esse cara aqui? É o selênio. Ele tem 34 prótons e 34 elétrons. Vamos distribuir 34 elétrons? Diagrama de Linus Pauling está aqui. Pessoal, ó, quando o último elétron do preenchimento termina em subnível S ou P, que é o caso do selênio, olha o último elétron, terminou em P. O elemento é do grupo A. Eu sei que você já olhou que ele tem 4 camadas e, portanto, está no 4º período. Mas se o último elétron terminou em P, ele é do grupo A. Pegamos o número de elétrons da última camada, 2 mais 4, 6.
6A. Esse é o grupo do elemento selênio. Vamos procurar ele na tabela? Calma. Vamos procurar o magnésio e o selênio. Vamos lá? Olha o magnésio aqui, ó. 3 camadas, terceiro período, 2A. Quem que era o outro elemento? Selênio. Olha ele aqui, ó. Ele não tinha 4 camadas? Portanto, ele estava no quarto período. Lembra que ele era 6A? Olha ele aqui, 6A, ou o atual grupo 16. Ok? Pessoal, cuidado. Quando você faz a distribuição eletrônica, às vezes o último elétron do preenchimento não termina em S ou P. Às vezes ele termina em D ou F. Olha, quando termina em D ou F, o elemento pertence agora a um grande grupo chamado grupo B, que é o chamado grupo dos elementos de transição. Caso o último elétron do preenchimento caia em subnível do tipo D, esse elemento é denominado de transição. Vou te pedir um favor. Está com a tabela na mão? Procura o elemento ferro. Achou? Olha ele aqui, ó. Ele tem 26 elétrons distribuídos. Opa! Você viu onde caiu o último elétron da setinha? Caiu em D. Então ele não é do grupo A, ele é do grupo B. Ele é um elemento de transição. Então, veja que o átomo de ferro, ele apresenta 4 camadas eletrônicas, então ele está no quarto período da tabela. Só que o último elétron terminou em D, portanto, ele é um metal de transição. Pessoal, olha, os vestibulares não estão mais exigindo do aluno a localização do elemento quando ele está no grupo B. Então, fique tranquilo com relação a isso, tá? Pessoal, vamos dar uma olhada agora onde estava o ferro. Veja, o ferro ele está aqui, ó. Lembre-se que pelo diagrama de Linus-Pauling, ele tinha 4 camadas eletrônicas. E ele terminou em D6. Olha aqui. Esse aqui é o elemento ferro. Terminou em D6. Agora eu vou fazer um comentário interessante com você. Se ele terminou em D6, olha bem para a bolinha. D6. Significa que aqui provavelmente deve ser D5, D4, D3, D2, D1. Olha que interessante. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Perceba que esses elementos aqui, todos eles terão o seu último elétron terminando em D. Já já você vai ver isso, tá? Pessoal, quando você faz a distribuição pelas setinhas do diagrama de Linus-Pauling, às vezes o elétron, o último do preenchimento, termina em F. Caso o último elétron do preenchimento termine em subnível F, o elemento é chamado de transição interna. Você conhece quem é esse elemento químico aqui? Ele não é um elemento muito comum, não. Ele se chama neodímio, número atômico 60. Você achou ele na tabela? Não é fácil achar. Olha, se você distribuir 60 elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, o último elétron do preenchimento terminou em subnível F. Quando termina em F, o elemento é chamado de transição interna, ok? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas camadas eletrônicas tem o neodímio? 6 camadas eletrônicas? Então ele deve estar no 6º período. E no grupo B. Mas veja, os vestibulares não estão mais pedindo em qual grupo B o elemento está. Fica tranquilo com relação a isso, tá? Pessoal, se você for analisar, o elemento neodímio, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Mas veja que por essa setinha aqui, ó, opa, o neodímio estaria nessa região da tabela periódica, portanto, com 6 camadas eletrônicas. Aliás, já já eu vou mostrar para vocês onde, na verdade, esses elementos químicos estão na tabela. Eles estão aqui dentro, pessoal. Parece que não, mas eles estão aqui, tá? Aguarde uns instantes. Pessoal, esse é um dos slides mais importantes da aula. Sério, é um dos mais importantes da aula. Lembre-se, quando você faz distribuição eletrônica, se o último elétron do preenchimento terminar em S, o elemento vai estar aqui. É o elemento do bloco S.
E se o elemento, o último elétron terminar em P, o elemento vai vir para cá. Ó. Ele estaria aqui. Lembre-se que tanto S quanto P são elementos representativos. Ó, quando você faz distribuição eletrônica e o último elétron termina em D, o elemento vai estar aqui. Desde D1 até D10. E se o elemento termina em D, ele é um metal de transição. Se o último elétron do preenchimento termina em F, ele estará nessa região. É um elemento de transição interna. Tá? Pessoal, olha, essa imagem aí, ela pode parecer um pouco confusa, mas isso é um diagrama de Linus-Pauling. Opa, sem dúvida. Átomo de hidrogênio, um S1. Hélio, um S2. Se você fizer a distribuição eletrônica para o lítio, um S2, 2S1. Para o berílio, um S2, 2S2. Para o boro, um S2, 2S2, 2P1. Pessoal, isso aqui é 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Aluno, o que vem depois do 2P6? Pela setinha de Linus-Pauling, 3S1. Depois do 3S1, 3S2. E depois do 3S2, 3P1, 3P2, 3P3. Cara, isto daqui é um diagrama de Linus-Pauling, na verdade. Só que agora tem um detalhe interessante. Você sabe me dizer o que vem depois do 4S2? 4S2. 3D1. 3D1, 3D2, até o 3D10. Depois do 3D10, você sabe o que vem? Não. 4P1. 4P1, 4P2, até o 4P6. Você sabe o que vem depois do 4P6 na setinha? Não. 5S2. Atenção. 5S2. Cara, isso aqui é um diagrama de Linus-Pauling. Percebeu a relação existente entre diagrama de Linus-Pauling e tabela periódica? Pessoal, novamente, elementos que terminam em S, aqui. Se termina em P, o último elétron do preenchimento está aqui. Em D aqui e aqui em F. Olha que interessante esse slide. Todo mundo que está aqui é o bloco S, mas aqui é S1, aqui é S2. Não lembrou? Vamos voltar? Olha só. Todo mundo aqui S1, todo mundo aqui S2. Atenção. Aqui não são os elementos que terminam em P? Lembra? Vamos voltar aqui, ó. Olha, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Atenção, olha lá. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Né? Então, aqui termina em S, aqui em P, aqui em D. Correto? Olha lá. Olha o D aqui, ó. D1 até o D10. Não se preocupe com o número desses grupos. Lembra-se que eu falei? Os vestibulares não têm cobrado esses grupos, tá? Olha que interessante esse slide, moçada. Mesma coisa. Olha só. Esse cara é o hidrogênio, um S1. Aqui é o hélio, um S2. Depois aqui vem 2S1, 2S2. O que vem depois do 2S2? 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Opa! Olha aqui. Depois do 2P, quem vem? 3S. Olha, 3S1, 3S2. E depois do 3S2? Aí você pega o 3P. Nossa, olha o 3P. 3P1, P2, P3, P4, P5, P6. Atenção. Depois do 3P6, 4S. Calma. Olha aqui o 4S. 4S1, 4S2. Cuidado agora. Vamos procurar depois do 4S2? Opa! Depois do 4S2, 3D. Então depois do 4S2 é 3D1, 3D2, até o 3D10. E depois do 3D10? Calma, atenção agora, hein? Vamos olhar? Depois do 3D10?
Olha, depois do 3D10 é o 4P. Então, depois do 3D10, 4P1, 4P2, 4P3 até o 4P6. E depois do 4P6? Vamos analisar aqui? Vai para o 5S. 5S1, 5S2. E depois do 5S2? Vamos pegar a próxima seta? O 4D. Olha aqui, ó. 4D1 ao 4D10. Pessoal, a tabela é, na verdade, um diagrama de Linus-Pauling, cara. Tá? Só que é uma forma um pouco diferente da gente representar o diagrama de Linus-Pauling. Tá? Ok. Pessoal, atenção. Esse é um momento que eu recomendaria que em algum momento do dia você acessasse o site ptable.com e você brincasse um pouco com a tabela periódica. Eu vou brincar com a tabela periódica aqui com vocês um minutinho, tá? Quer ver? Eu tenho aqui o ptable aqui na minha página. Posso mostrar ele para você? Vamos lá? Onde que ele está? Opa! Olha ele aqui. Achei. Onde? Eu estou no ptable.com. É um site de uma tabela periódica. Olha que interessante. Estão os elementos aí da tua tabela. Agora eu vou mostrar uma coisa para você que provavelmente você nunca viu na sua vida. Provavelmente. Tá? Alguns alunos, eu diria a maioria deles, não tem a menor noção do porquê que esses elementos químicos estão aqui embaixo na tabela periódica. Puxa, é verdade, Cezinha. Por que eles estão lá embaixo? Pessoal, eles não estão lá embaixo. Eles estão dentro da tabela periódica. Não, eles estão lá para baixo. Não, pessoal, eles estão dentro da tabela periódica. E eu vou colocar eles ali dentro para você. Você quer ver? Mas antes, é necessário você perceber o seguinte. Você se recorda que esses aqui terminam em S1, S2? Lembra? Mostra para mim. Onde termina em P de pato? Ah, aqui, Cezinha. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Ok? Onde estão os elementos que terminam em D de dado? Sim, Cezinha, aqui, ó. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então aqui quem termina em S, aqui P e aqui D. Aqui é quem termina em F. Pessoal, eu vou te mostrar a tabela correta agora. Presta atenção. Eu vou clicar aqui, ó, em largo. Olha, o que vai acontecer? Isso aí, Cezinho. Essa aí é a tabela periódica correta. Como assim? Você conhece essa tabela periódica aqui, né? Essa você conhece. Onde eu peguei os elementos que terminam em F, que estão aqui dentro, e eu joguei eles lá para baixo. Cezinha, volta aí. Eu vou voltar. Presta bem atenção. Esses elementos aqui terminam em 4F. Esses de baixo em 5F. Eu vou colocá-los aqui na tabela de novo. Ó. Quer ver? Quem termina em F, eles deveriam estar lá dentro da tabela periódica. Sabe por quê? Aqui é 6S1, 6S2. Amiguinho, amiguinha, você sabe o que vem depois de 6S2? Não? 4F1. Então aqui, ó, é 4F1, 4F2, 4F3 e assim por diante. Mas, cara, se eu deixar esses elementos que terminam em F dentro da tabela, cara, olha o tamanho dela. Ela vai ficar gigante. Então, o que os químicos resolveram? Vamos tirar os elementos que terminam em F. Vamos jogar eles lá para baixo. Ao jogarmos eles lá para baixo, a tabela fica mais compacta. Ela fica mais simples. E esses elementos que estão aqui embaixo, eles não são elementos assim que são extremamente importantes no cotidiano da química. Então, qual foi o critério? Nós deixamos apenas na tabela quem termina em S, quem termina em P, em D e em F.
Os que terminam em F, eles deveriam estar ali dentro da tabela, mas ela ficaria muito grande. Então, nós jogamos lá para baixo os elementos que terminam em 4F e depois o 5F. Ou seja, os lantanídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio, e os actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio. Tá? Pessoal, brinca depois um pouquinho com essa tabela. Vale a pena. Tá? Olha, eu vou voltar aqui para você para os nossos slides que a gente estava trabalhando. Ok? Pessoal, olha esse slide novamente, que interessante. Olha lá, todo mundo que termina em S, aqui. O bloco S, aqui o bloco P, aqui o bloco D e aqui o bloco F. Né? Tudo bem? Começando por 3D, 4D, 5D, 6D. Aqui 4F e aqui embaixo 5F. Ó, eu vou te fazer um desafio agora. Você sabe me dizer os números atômicos do X, Y, Z e W? Ah, deixa eu pegar a tabela periódica aqui. Não. Vou te fazer uma pergunta. Olha para o X. Não na tua tabela periódica, nessa daqui. Olha para o X. Bom, na boa. Ele está no bloco S, P, D ou F? Ah, no S, S1 ou S2? Ah, Cezinha, aqui é S1. Ok, então ele está no S1. 3S1. Olha lá, 1S1, 2S1, 3S1. Aí você distribui elétrons até o 3S1. E você vai achar 11, é o sódio. Vamos procurar o Z? Quem é o Z? Uma coisa eu sei, ele está na segunda linha, segundo período, então ele tem duas camadas eletrônicas. Ele termina em S, P, D ou F? P de pato. Qual P? P3, acertou. P1, P2, P3. Então você distribui elétrons até chegar no P3. Conta os elétrons e você vai achar o elemento. E o Y? Olhou? Onde você acha que o Y está? Olha ele aqui. Onde você acha que ele está? S, P, D ou F? D. Qual D? Deixa eu ver. D10. Acertou. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Qual D10? Qual D10? Cuidado! Não é 6D10. Não. Não é 6D10, Cezinha. Claro que é 6D10. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Lembre-se. O primeiro dos Ds é o 3D. Se o primeiro dos Ds é o 3D, vamos localizar o nosso? Se aqui é 3D, 4D, 5D. 5D10. Então, você distribui elétron até o 5D10, conta os elétrons, é o número atômico do elemento. Para encerrar. E o W? S, P, D ou F? F. Boa. Qual F? Vai de 1 a 14. Fácil. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Mas qual é o F6? O 4F6 ou o 5F6? Pessoal, aqui de cima 4F, aqui de baixo 5F. Então, o nosso 5F6. Distribui os elétrons até o 5F6, conta o número de elétrons, achou o número atômico do elemento. Tá? Pessoal, tenha sempre em mãos a tabela periódica para fazer os exercícios, tá bom? E ó, para nós encerrarmos, você saberia me dizer aí nessa tabela periódica comestível, onde estão os metais alcalinos? Onde estão os halogênios? E diga aí onde estão os metais alcalinos terrosos. Onde estão os calcogênios? Você sabe o que são esses nomes que eu estou te dizendo? São as famílias mais importantes. Ó, não se esqueça, grupos ou famílias são essas colunas verticais aqui, né? Então, tem algumas famílias que têm nomes muito importantes. Vamos dar uma olhada nas principais? Família 1A.
são os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Talvez você tenha ouvido isso como uma frasezinha, né? Li na cama, Robson Crusoe em francês. Como é que é? Li na cama, Robson Crusoe em francês. Metais alcalinos. Família 2A. Vamos lembrar da 2A? Essa daqui, ó, 2A. Tá? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Vamos ver novamente? Olha lá, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Né? Bela Magrela casou-se com o senhor Barão. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão. O pessoal monta algumas frases, né? Vamos procurar os calcogênios, grupo 16. Esses caras aqui, ó, tudo bem? Vamos procurá-los? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório. Opa, um elemento novo aí da tabela periódica. Entrou há pouco tempo, tá? Vamos procurar os halogênios. 17, 7A. Olha eles aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecínio. Um outro elemento que entrou há pouco tempo, tá? Halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecínio. Moçada, para encerrar, os chamados gases nobres, esses caras aqui, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. É um elemento novo que entrou há pouco tempo, tá? Pessoal, esses grupos, essas famílias, são as mais importantes, tá ok? Moçada, tabela periódica na mão quando for resolver os exercícios, tá bom? Ó, em breve a gente vai voltar a falar sobre a tabela periódica no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.